vieram 2 testemunhas de Jeová em minha casa, e uma delas ofereceu um folheto para mim. Elas estavam bem vestidas, com roupa social. Na verdade, eram 2 homens. Eu respondi educadamente, em alto e bom som, olhando para o rosto dela, que não queria este folheto. E em seguida, eu disse para ela: eu só creio naquilo que a Bíblia realmente ensina. Qual foi a reação desta testemunha de Jeová diante de minha resposta? Ela ficou calada. Guardou o folheto na pasta, e foi-se embora. A outra testemunha de Jeová, que a acompanhava, também ficou calada, e foi-se embora. Eu imaginei que esta testemunha de Jeová fosse tentar dialogar comigo sobre minha negação em aceitar o folheto que ela me ofereceu, mas não, ela se calou, não disse mais nada, e foi-se embora. Foi visitar a próxima casa, e oferecer este folheto para o próximo vizinho. Não é interessante? Se eu pertenço a uma religião verdadeira, e ofereço um folheto religioso a alguém, e este alguém me responde que não aceita este folheto alegando que só acredita naquilo que a Bíblia ensina, qual seria a minha reação imediata? Eu responderia que também penso igual a ela. Eu concordaria com ela. E em seguida, perguntaria: por acaso você leu alguma coisa neste folheto que não esteja em harmonia com a Bíblia? E esperaria a reação deste morador. Se mesmo assim, este morador não respondesse nada, daí sim, eu iria embora. Mas antes de guardar o folheto na pasta, eu tentaria estimular um diálogo com este morador, para saber qual o motivo que o faz rejeitar o meu folheto. Perceberam? Suponhamos que esta testemunha de Jeová tivesse agido assim comigo quando eu rejeitei o folheto que ela me ofereceu. Suponhamos que ela perguntasse para mim: o que o faz pensar que a nossa religião Testemunhas de Jeová não ensina tudo aquilo que a Bíblia realmente ensina? Eu responderia: são muitas coisas, e uma delas é que vocês ensinam que a sua religião tem um corpo governante porque vocês acham que a Bíblia ensina isso, mas eu quero que me provem isso na Bíblia. Quero que me provem na Bíblia que realmente os cristãos do passado tinham um corpo governante, e que, sem este corpo governante, eles não entenderiam o que a Bíblia diz. Provavelmente, esta testemunha de Jeová iria citar Atos capítulo 15, que mostra os apóstolos resolvendo um problema doutrinal que ocorreu pela primeira vez em Antioquia, porque alguns anciãos de Jerusalém levaram o problema para lá. Se esta testemunha de Jeová respondesse que este problema foi resolvido em Jerusalém, e que por isso, o corpo governante residia em Jerusalém, eu tornaria a dizer que o problema ocorreu pela primeira vez em Antioquia graças a alguns anciãos de Jerusalém que levaram o problema para Antioquia. E que logicamente, os anciãos de Antioquia pediram educadamente que os anciãos de Jerusalém resolvessem este problema lá, cidade onde moravam estes anciãos problemáticos. Eu diria também que foram os anciãos de Antioquia que criaram um nome cristãos, e isto está em Atos 11:26. Ora, se existisse um corpo governante dos cristãos em Jerusalém, então, por que foram os anciãos de Antioquia que resolveram criar este nome cristãos? E se este nome cristãos, que foi criado pelos cristãos em Antioquia, foi criado por provisão divina, quem é que estava apoiando os anciãos de Antioquia para criarem este nome cristãos?
Logicamente, era o próprio Jeová. Será que Jeová iria quebrar a hierarquia? Sim. Se houvesse um corpo governante dos cristãos em Jerusalém, quem deveria criar este nome cristãos? Seriam quem? Seriam os anciãos deste suposto corpo governante de Jerusalém. Não é verdade? Responda. Percebeu como os líderes das testemunhas de Jeová enganam elas? Portanto, a Bíblia não ensina que os cristãos dependiam de um corpo governante centralizado em algum lugar, para orientar aquilo que elas deveriam acreditar ou seguir na religião cristã. Não. Absolutamente. A Bíblia torna claro que os cristãos podem se tornar plenamente competentes, completamente equipados para toda boa obra, apenas estudando a Bíblia Sagrada. Veja 2 Timóteo 3, 16, 17, que prova isso. Não se precisa de nenhum corpo governante para guiar os cristãos a entenderem a Bíblia, não. Absolutamente. Cada cristão pode pedir sabedoria para Deus, ao ler a Bíblia, e esta sabedoria é Deus quem dá. E não o corpo governante. Veja Tiago 1, 5. Jesus não prometeu nenhum corpo governante para os cristãos. Jesus prometeu apenas que enviaria o Espírito Santo para estar sempre com os cristãos, para os guiar a toda a verdade. Portanto, quem guia os cristãos a toda a verdade é o Espírito Santo, e não o corpo governante. Veja João 14, 16, 17, João 14, 26, João 15, 26. O corpo governante das testemunhas de Jeová disse falaciosamente num discurso recente, que as testemunhas de Jeová precisam de quem decida as coisas para elas, e este alguém é o corpo governante, mas isso é falácia. Os cristãos têm a Bíblia. Veja 2 Timóteo 3, 16, 17. Os cristãos têm capacidade intelectual que Jesus lhes dá. Veja 1 João 5, 20. Os cristãos têm o Espírito Santo que os guia a toda a verdade. Veja João 14, 16, 17, 26. João 15, 26. Que mais precisamos? Precisamos apenas ler a Bíblia, nos associarmos com outros cristãos e seguirmos as diretrizes acima citadas. Só isso. Pronto. Portanto, cuidado com esta falácia de que os cristãos precisam de um corpo governante para guiá-los ao entendimento da Bíblia. Como vimos, isso tudo é mentira. Portanto, esta história que as testemunhas de Jeová só ensinam aquilo que a Bíblia realmente ensina, é falácia. Conforme acabamos de provar no caso deste suposto corpo governante entre os cristãos. Medite bem nisso.